Este é o Insidecast, o seu podcast do Inside Cars. E ele tem o apoio de The Garage e betmais.com. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Insidecast, o podcast do Inside Cars. Estou aqui com o meu amigo Paulo Vaz. E aí, Dudu, tudo bem? Você tá engraçadinho hoje, né? Tá complicado. O nosso convidado hoje aqui para o podcast no The Garage é o Henrique Mendonça. Tudo bem, Dudu? Tudo bem, Paulo? Tudo bom, Henrique. A gente podia contratar uma claque. Não, eu falo pro Cauê colocar na edição. Pode ser, tá? Pode ser. Henrique, seja muito bem-vindo. Muito bom obrigado. ter você aqui. Ótimo conversar com vocês. Obrigado. O Henrique por tem aceitar o um dos convite. carros que ele deve receber mais propostas. Quando você for vender, me fala. Qual o carro? Um WRX. WRX? Quando você for vender, me avisa. Ó, pra quem não conhece o Henrique Mendonça, ele é o cara, é o car guy aqui do Brasil, assim como o Mura trabalha com compra e venda de carros clássicos, raros, esquisitos e outras coisas mais. Exóticos colecionáveis. Exóticos colecionáveis. Carros com alma. E Isso aí. O recentemente, acervo, né? O acervo. O acervo. O acervo. Instagram, o @oacervo. Sigam lá. E recentemente ele comprou um carrinho, uma perua Subaru WRX, que ano que é? Ela é 2000. Ela é aquela Frog Eye, aquele olhinho de sapo. Quantos quilômetros tem? Ela tá com 99 mil quilômetros reais. Ou seja, não é igual esse isso tanto que é de carro aí que não passa, isso né? que Não é existe. Só importante. os meus que estão com quilometragem. Ou seja, né, achou o elefante branco de olho azul Pois é. e dali não sai né, e nem me tira. Pois é. Cara, você sabe que eu sempre quis ter um Subaru. Pra mim é aquelas coisas, sabe quando você... Eu não sei se vocês já passaram por isso. Tem algumas coisas que você ou quer comprar, ou quer fazer, ou quer conhecer algum lugar, que nunca dá certo. Sim, é o Subaru. Pra mim é um Subaru. Sério? É verdade. Você tentou comprar já? Já tentei Não deu comprar. Cara, era sempre assim, quando ia, vendi ontem, aquelas coisas, sabe? Ou não achava o carro, ou tinha que vender o meu carro, não conseguia vender o meu carro. E aí Eu ainda não passei por isso. está em stand-by. Eu tô querendo passar por isso com o Volvo, sabia? Com Volvo? Eu sempre gostei de Volvo. Né? Acho legal o carro. Eu acho que Aham. aquela banca de jornal. É uma banca de jornal, né? A perua? Tá. 850. Sei. É uma banca de jornal. Eu acho maravilhoso. É maravilhoso. Meu pai também achava muito legal, mas ele também nunca Meu pai quase comprou uma, sabia? o meu Mas pai aí, nunca teve. vamos falar com o nosso convidado. Vamos aqui, né? Porque a gente costuma chamar as pessoas aqui para falar de carro, mas Sim. principalmente para falar da história delas com o carro. Legal. Como é que começou a tua história? Lá atrás, criança, já nasceu apaixonado, caiu num barril de gasolina, como é que foi? A minha história tem uma influência muito grande do meu pai, que ele é um vidrado com carro, gosta muito mais que eu, inclusive. E eu sou apreciador muito da parte que envolve a estética, o design, o estilo de vida. Então, assim, eu imagino que se eu tivesse nascido filho de um arquiteto, talvez eu gostasse mais de arquitetura. Entendi. Então, assim, eu sou um libriano muito esteta. Então, eu fico maluco com... E não é só estética visual, né? Aquela coisa, o som, o cheiro, o toque. O Então, lúdico do negócio. O lúdico do negócio. Eu sou assim também. E eu não sou o cara da mecânica. Mecânica, para mim, eu sei o basicão ali, sobrevivência, para poder confiar num bom mecânico e poder curtir. Então, assim, eu gosto realmente da parte de desfrutar. O desfrutar envolve muito o estudo daquilo ali, né? O conhecimento, a parte artística e de notícia. Quando eu era mais novo, eu queria ser jornalista automotivo. Eu cheguei a ser, de certa forma. Você chegou a ser? Porque eu, antes de me formar, com 15, 16 anos, nos primórdios da internet, eu participei do Best Cars com o Fabrício Samarra. E de quebra, consegui também fazer alguns artigos em alguns jornais, mas eu matei essa vontade antes da faculdade. Você fez? Ou seja, você saiu na hora certa, né? Eu ainda mato essa vontade na parte de comunicação do acervo, depois vai chegar mais para frente nesse assunto. Mas na época, ainda antes da faculdade, eu cheguei a visitar o Instituto Europeu de Design em Torino para fazer o curso de Transportation Design, mas acabei optando por fazer algo um pouco mais generalista. Então, eu gosto muito de negócios no geral também, de forma para além de carro. Então, eu acabei indo para a administração e os carros ficaram ali como hobby. Então, eu trabalhei no mercado financeiro por 13 anos, trabalhei em banco, gestora, consultoria. E os carros eles estavam ali sempre como um side business, meio que hobby. Então, eu comprava alguns carros junto com
meu pai para curtir o carro, elevar um pouco o nível, né? Já passei por uma outra restauração para nunca mais. Não é minha praia. Eu acho algo muito difícil de mexer no Brasil, sobretudo. Então, assim, a paixão não chega nessa esfera. A paixão, para mim, está mais no desfrutar mesmo. Que legal. E aí, nesse desfrutar, eu sempre gostei muito de BMW. Para mim, é uma marca que combina muito o design, aquela forma e função do alemão, prazer em dirigir. Então, ali sempre foi o sweet spot para mim. E esse Subaru foi um caso à parte, que é um carro que eu fui meio que escolhido. Então, assim, um grande amigo descobriu esse carro no flat onde o pai dele morava. Ele falou, nossa, não vai acreditar, um WRX quase que abandonado lá, tá 2, 3 anos parado e tal. Vão pesquisar, ele cantou o zelador lá, vão descobrir. A gente chegou no cara, foi 1 ano de batalha para tentar comprar o carro. Era um carro de terceiro dono, de um cara mais velho, de 70 anos, revisava o carro só na Frison. Todo original. Imagina um WRX absolutamente original. Rádio, tapete, tudo. Ponteira de escapamento. O carro está aqui, depois vocês podem ver. Mas assim, um carro incrível. Então assim, não era exatamente... Eu não estava nem procurando nada. Acho que os negócios surgem. O carro anterior a esse foi uma BMW E30 320 Cabriolé com banco de tecido quadriculado. Veio... importação de embaixador da África do Sul. Olha aí. Assim, então, quando surgem esses carros que tem uma história por trás, então não é só o carro, não é só porque eu gosto de BMW. Não, era aquele exemplar. Eu nem imaginava naquele momento em ter um carro conversível, mas aquele ali, prata, com a capota cinza, o interior quadriculado cinza, câmbio manual, 6 cilindros. Vendi, um amigo me tomou ela, a intenção... Assim, carro para mim, claro, é o meu ganha-pão de hoje. Então, assim... Tem vários carros que eu compro já com a cabeça para negócio, mas tem alguns que a paixão bate um pouco mais alto e que a intenção é curtir por um momento, pelo menos. Aquela coisa, eu não gosto de ter tudo ao mesmo tempo, eu não sou um acumulador, então eu gosto de ter... Não é igual o Murilo. Não, eu gosto de ter no estado suficiente, aquilo ali me dá mais prazer do que dor de cabeça. Porque eu acho que isso aqui, você tem um carro, você tem 1, você tem 2, você já tem meio, você tem 3, já não tem nenhum. Então... Verdade isso. Então por isso que eu tenho pouco apego no momento de desfazer dos carros. Mas por que você está vendendo? Eu também não tenho, não. Não tem jeito. Eu prefiro experienciar de poder ter outros carros. E isso surge. A gente que está no ramo, que está envolvido, sempre aparece. Sempre aparece. Então, eu acho que essa é a curtição do negócio. Já me perguntaram isso também, porque Mercedes eu compro e vendo os Mercedes. Você sabe, né? Eu faço com o Murilo aqui também bastante coisa. Sim. Com Mercedes. E algumas eu compro... acabo fazendo algum restauro, alguma coisa e vendo. E quando eu vendi a minha E220, era um carro, uma E220, a partir de, carro que é MBTEX, não é couro, Sim. É um câmbio automático de 4 marchas, não tem teto solar, não tem banco elétrico, é um carro simples, é um carro funcional, né? É um táxi alemão. Sim. Mas é um carro que ele veio para o Brasil através da fábrica. Vieram, acho que 25 E220 para o Brasil só, um negócio assim, não lembro, algo do tipo. E depois eu consulto aqui, te falo. E é um carro que ele serviu a frota da fábrica. Uau. Desde 0,95 até 2000 até sair de linha. O carro saiu de linha em 95, 6. Era o último ano dela. E ela serviu o carro até 2002, acho. Eu tô lembrado, eu acho que eu vi esse carro. Uma prata. E é um carro que ele teve a revisão carimbado lá no caderno de revisão. Na fábrica, desde a primeira revisão até 150 mil quilômetros. Uau. Na fábrica São Bernardo. E aí esse carro, fiz um rolo com um cara, que ele é um engenheiro aposentado da Mercedes-Benz em São Bernardo. E quando ele aposentou, esse carro estava lá para vender. E ele pegou o carro. E ele e a mulher dele ficaram usando o carro por muito tempo. Aí depois acabou deteriorando um pouco o carro e eu peguei esse carro num momento assim, tipo, tem que resolver, né? Tava com problema da injeção e tal. E é um carro com vasto histórico, todo original, todas as peças sobressalentes, tinha até os parafusos de inox do pneu, macaco, kit de pneu, tudo lá. Aí você fala, pô, eu tinha todas as notas de importação e de peças que foram trocadas na fábrica. Então você fala, 4 chaves tinha o carro. A chave do carro, 2 chaves de reserva e uma chave que é
pequenininha, que eles falam que é a chave para deixar no porta-luva, né, Aham. e tal. Sim. Você vai vender o carro? Eu falo, pô, eu curti, eu tive a história com ele, né? Aham. Você namorou, casou e vai embora, a vida Cara, mas segue. é que eu acho que é um pouco do que o Murilo falou aqui no episódio anterior. Né? Esse tipo de carro, ele precisa, para você se apegar a ele precisa ter algum sentido emocional, né? Sim. Com você, né? Pelo menos para mim, eu concordo muito com isso. Que ele não é mais um carro racional. Não é mais uma compra racional. Não, Eu vou não. comprar porque faz 12 km com litro. Não. A não ser que seja uma coisa. No seu caso, por exemplo, você faz negócio com o carro. Você também faz negócio com o carro. Então, assim, beleza, eu vou comprar porque eu sei que tem mercado. Tá o preço bom, vai vender. Nesse caso, eu nem pensei no mercado quando eu peguei ela. Porque era uma W124 e eu peguei o carro em 2017. No menor sentido. Você tinha carro à venda parecido por 15 mil e por 40 mil, tava bagunçado o mercado. Sim. E não tinha nenhuma 220. Você fala, tem uma 220, mas o carro aqui não tem nenhum apelo nenhum. Como eu falei, é um táxi alemão prateado, né? Se fosse bege, ia ser um táxi. Mas, Henrique, você falou um pouco do seu pai. O seu pai era um aficionado por carro, mas ele tinha carro antigo. Como é que era o negócio? Eu nasci, eu tenho foto com 1 ano de idade em cima de um Porsche 911. Teve um Alfa GTV que a gente vendeu aqui recente, que foi dele nos Aquela anos vermelha era 70. dele? Não, a amarela, Ocra Giallo. Ah, ok. É. E, então, assim, desde aquela época, imagina, antes dos anos 90, você ter um carro europeu, esportivo, era uma coisa assim. Sim. Eu tenho foto do lado do GM3 E30, que foi do meu pai, que estava do lado, assim, um Voyage, né, um Chevette, aquilo ali... Uma astronave. Era uma diferença gigantesca. Exatamente. Então, assim, tinha um impacto muito grande naquela época. Né? E O também... seu pai também sempre gostou de BMW? Sim. Sempre gostou dos alemães e Alfa. Então, assim, daquela época, eu acho que até que eu gostava muito mais de carro do que hoje. Hoje eu sou um pouco mais pragmático. Sim. Então... A gente evolui, né? Então, assim, hoje o que eu estou usando em dia a dia, além da Subaru, é um Citroën AX. Gente, esse carro aqui, ele é muito subavaliado. Aquele carro demais. É um mini carro de rally. É um carro com uma dinâmica incrível. Um motor 1.4 com 100 cavalos, o carro pesa menos de 900 quilos. Quantos quilômetros tem? Deve ser divertido. Tem 50 mil quilômetros, virou comigo 50. Caramba. O carro Você já viu todo ele aqui já? novinho. Já te mostrei, ele abriu a porta e falei, cinza chumbo. Roda Speedline, Aerokit. A traseira dele parece de um Lancia Delta Integrale. É assim, é incrível. Interior de tecido original. Meu carro é muito original. O Tudo carro original. é inteiramente original. E um carro desse com ar-condicionado, com rádio, banco esportivo confortável. E assim, Daily use total. é o carro para dirigir em grandes centros urbanos, é o melhor que eu já dirigi. Caramba. É. É uma afirmação. Pra cidade, né? Pra cidade eu acho ele o carro mais gostoso. Cara, se você pegar época por época, é como se fosse um Up TSI dos anos 90. Ele é um carro que pesa 800 quilos, né? E tem 100 cavalos, né? Isso aí. O câmbio é super curto, como o do Up. Sim. Né? E é um carro que esterça bem, é ágil, leve. Não, é pequenininho, né? É muito menor que legal. aquele sofá, né? O carro. Desse tamanho aí. Ele tem uma proporção muito pequena, né? Ele É um carro raro de achar no Brasil também, né? muito. Tem pouquíssimos, e a maioria foi pra Track Day, Fritou tudo. fritou tudo. Então, assim, é engraçado, que eu participo de alguns grupos de carro, eu já não tô muito ativo em grupo de WhatsApp, mas esse aqui é engraçado que os donos, o tipo de conversa é outro, né? Que você vê que os caras preparam o carro. Sim. Parece que a gente costuma falar, o mundo está mudando, né? Mas não está mudando, né? Parece que está voltando, pelo menos os automóveis está voltando para o começo dos anos 2000, né? O pessoal mexendo no carro. Mexendo. Sim. Neon. Neon. O pessoal está colocando neon de novo. Ixi. Estão colocando neon de novo e tá uma febre disso. Então parece que a gente está voltando para os anos 2000. Vou até te falar. Lá na empresa a gente está fazendo uma ação. E aí precisava de um carro esportivo ou um carro diferente para fazer essa ação. E eu fui ver para alugar. E um Porsche, mas era 60 mil por mês e tal. Aí ficou meio inviável. Eu falei, vamos ver e tal. Aí tem o André do Raros e Achados, sabe? Sei. Ele tava com uma M6, X6M. Aquela meio vermelho, meio laranja. Bonito carro. E aí eu mandei pro chefe, falei, olha esse carro aí, 130 mil reais. Por que não compra o carro em vez de alugar? É 2 meses da Porsche, pagou a X6 também. Dependendo do tempo que você vai fazer a ação. E essa semana ele comprou, apareceu lá com uma 320i 2015 blindada. Ó, esse é o carro para fazer ação. Falei, cacete.
Não era preta, esportivo? preta. Eu falei, velho, não tem apelo nenhum, né? Abri o Photoshop e ó, rá. O carro tá lá em São Caetano. Eu tô envelopando o carro de Asmarina Blau. E ele vai ter... Vocês lembram da... Você vai lembrar, vamos ver o Paulo. A M3... Com certeza não lembrarei. Vamos lá. A M3 E36, que correu All Le Mans Series, que ela era com o livery BMW, que ela era branca, com a lateral azul e a traseira quadriculada. Aham. Tipo mais ou menos o carro do Piquet correu 1000 milhas. Lembra desse carro? Lembro. Eu me inspirei nisso. E como a empresa, a cor é bem parecida com o Yas Marina Blau, e aí tem preto, cinza e branco para que compõem as cores da empresa, eu fiz a parte, essa lateral, né, que sobe cinza chumbo, com o teto cinza chumbo, fosco. O Yas Marina é brilhante, aí ó. É essa cor aí. Lembro Tá. mesmo. E o quadriculado da traseira são um monte de sinaizinhos do logo do mais ali da empresa. Ótimo. Aí eu já tô com uma ideia de botar um giroflex azul dessa cor no teto e um neon também. Criativo, senhor, né? Você gostou? Criativo. Por Ainda enquanto bem que tá você não só vai encostar envelopando. no nosso tempo. Tá só envelopando. Vamos ver o resultado, né? vamos Igual ver. projeto de Aí- arquitetura. Tava indo bem. Tá vendo bem, né? Não, eu levei lá no Tá cara vendo pra bem. adesivar em São Caetano. Meu, é muito legal. O cara faz um trabalho com adesivo, com envelopamento. E é assim, começa em 2000 e o céu é o limite, né? Ele tá com uma série 2M, eu não sei qual que é, porque é M240, M200, M2, 200, não sei o quê. É uma BMW sedã, duas portas, M. Lá. O cara envelopou o carro de um roxo, meio cromado. Nossa. Vou falar pra você, ficou bonito. Eu imagino. Não, ficou legal. Não ficou legal, porque deu o carro era preto, deu um up. Entendi. Só que aí eu fui lá ver lá o carro. Esse carro na frente, dentro da grade, entre o radiador, ele tem uma travessa que sustenta ali da alma. O cara pintou essa travessa e as pinças de lime green. Pra quê? Aí já deu uma Só aí deu uma. ultrapassada. Entendi. Mas se você vê o envelopamento e tal, inclusive tem um Smart também conversível lá, que está envelopando num roxo também, metálico e tal. E eu achei muito legal não envelopar, mas o Smart tá com as rodas. O Smart é 3 furos. Aham. Né? O cara adaptou, ele tá com um jogo de roda Estrela MG. Você imagina isso? Não. A roda da CLK 430, o cara conseguiu colocar no Smart, cara. Que loucura. E Mas coube. vamos voltar a falar com ele, né? Vamos lá. voltar a falar com ele. Henrique, beleza. Aí você tava você chegou a fazer parte do Best Cars. Best Cars era Sim, era o melhor conteúdo brasileiro de ele era grande. automotivo. Sim, top, muita coisa legal. Eu estava bem no começo, então era um começo que a internet ainda era só mato, então eu tinha contato com o Fernando Calmon, lembra Bob bem. Sharp, era um contato muito próximo ali, era Legal. muito mais fácil. Você sabe que a gente tinha, desculpa te cortar, mas eu e o Lipe, né, começamos na internet no YouTube em 2009 também. Então era bem no começo disso tudo. Sim. Tal. Na época que o Best Cars era muito grande. Eu entrei no Best Cars em 98. 98? 98. Era Caramba. StarTAC e mídia impressa. Rapaz! É isso aí. Olha que loucura, não me lembrava ser tão antigo, não. Ele foi aberto em 97, acho que foi o primeiro site independente automotivo Então eu acho que de conteúdo. Eu tô me confundindo. É, Porque de 98 para 2009 é muita diferença. Não. Eu acho que eu tô me confundindo. Você falou que seu pai teve uma E30 lá quando era. Sim. Ele trabalhou na BMW House, Tá. concessionária BMW de Minas na época. Tá. E aí, pelos contatos lá do importador, ele conseguiu comprar esse carro na Que época. cor que era? Preta com interior bege. Nossa, diferente. Diferente. Você sabe onde está esse carro hoje ou não faz a menor ideia? Com ele. Tá com ele. Animal. O Lipe, quando eu falo pra ele de E30 e tal, eu acho o carro muito bonito. Eu acho maravilhoso. Até quando eu morei em Itu, tinha um cara que tinha uma preta 318, mas zero. Às vezes eu encontrava um tiozinho, não sei quem é, até hoje não sei Aham. quem é. Eu encontrava em Itu, no shopping, às vezes o carro, lindo. Era uma 318 duas portas. Difícil de ver até. Sim. E quando eu falo de M3 pro Lipe, né, ele fala, pô, eu gosto muito da M3, é um carro muito bonito, mas eu prefiro a 325. Você que manja pra caramba de E30 BMW, qual que é a diferença de andar
na E30 para 325 E30? É muito diferente, né? A M3 é um carro de homologação, Sim. é um carro com motor girador. Aham. Então, assim, não é um carro óbvio da pessoa andar, entender a tocada, gostar. É diferente. Provavelmente esse cara que gosta mais de uma 325, ele gosta mais de um carro torcudo. Então, por exemplo, você anda numa 325e, que é aquela que ela não tem nem 150 cavalos, é aquela a ETA. Aquilo ali tem um torque maravilhoso. Então, você andar aqui na cidade e tal, numa arrancada, é maravilhoso. Agora, a outra é conjunto. A outra é chassi. Eu nunca andei. Diz que é animal. Animal. Sério? Não é à toa que ela tem esse reconhecimento, né? É puramente por isso. Eu sei, fazendo a comparação, por exemplo, eu tive 190e, 2.0, 1.8 e 2.3. Eu nunca tive uma... Tá. Eu, Mas já andou. mas já andei. E é isso que ele falou. Você anda numa... Eu tive agora recentemente uma 2.0 vermelha e você sai dela e entra na cozinha e fala, cara, É outro carro. que é isso? E é o mesmo carro. Só que, meu, é um motorzão 4 cilindros de 200 cavalos, que nem você disse, girador, né? É a mesma coisa. É um carro de homologação. Tá, mano, é muito animal. É muito diferente. Mas diz que a BM é muito mais diferente mesmo, né? A diferença A do diferença é normal, brutal. Cara, E fora o visual também, né? O paralama largado, a traseira inteira é diferente. Tanto é que ela não participou do facelift que teve na E30 da fase 2. É? Por que é diferente? Então, Suspensão, tudo também, né? também, mas eu não sei tecnicamente, assim, de cabeça, Cara, o que que legal. é. Mas a BMW faz muito disso, né? De o carro normal, comum, ser completamente diferente dos M, né? Eu me lembro E46. E 46 é que tem o câmbio, que nem o nosso amigo André diz que é o Smerdotronic. A E46 eu me lembro, o Lipe me falou quando ele foi no lançamento, que que o carro, a M3 para uma 3.2 alguma coisa, sei lá o quê, o carro é completamente diferente. Você tá com uma pra vender, não tá? a gente tá com duas. Duas? Uma M3 as duas são SMG, né? Não, uma é manual swap e a outra é SMG. Manual swap? Da onde veio esse câmbio? Então, na verdade, o SMG, ele é um câmbio manual automatizado. Tá. Então, na verdade, a conversão, o swap, você não troca o câmbio. Você troca só a parte mesmo do acionamento. É Dá muito simples. Isso? O swap Você tá brincando? de SMG é simplérrimo. Você que tem uma M3 SMG, fala com o Henrique ou acervo @Instagram, faça isso. Ele vai te ajudar, tá? Sai desse câmbio. Eu concordo com o seu statement, mas por que existe essa fama tanto? Tem tanta gente que não gosta do SMG. Olha, tem a questão de pessoas que não sabem usar o câmbio direito. Sim. E tem a questão dos mecânicos que não sabem dar manutenção direito. Então, acho que são principalmente esses dois pontos. Mas eu, pessoalmente, eu não gosto também daquela fase de automatizados. Né? É diferente você falar hoje de uma Porsche PDK, dupla embreagem, aquilo ali é fantástico. O Tiptronic era Mas o Tiptronic é um câmbio automático, é diferente. Esse aqui, o manual automatizado é diferente. Seria igual também o F1 na Ferrari e Maserati. Sim. Então, assim, eu não me adaptei com aquilo. Eu não sou... Eu nunca teria então eu nunca procurei também entender tanto assim como tirar o melhor proveito. Mas na época, para quem sabe realmente tocar esses carros, tocava mais rápido que o manual, o SMG. Então assim tem muita fama também, tem aquela coisa. O pessoal que não sabe mexer nos carros e aí culpa o equipamento. Então eu acho que o pessoal exagera quando eles vão falar desse tipo de câmbio. É igual maré. Uma maré é ruim? Sempre exagera. Eu acho que é mais assim, 99% dos marés foram negligenciados na manutenção. Sim. Não é que o maré é uma bomba. Mesmo a gente cai, de certa forma, no caso da Ford com os câmbios automático lá. Eu tive um Fiesta lá, por exemplo. Sim. Cara, mas nunca tive um problema. Mas, cara, assim... Deu problema? Deu. Esse aí era... Mas deu problema, teve recall e tal. Sim. Existe uma falha do equipamento. Existe, ok, beleza. Foi resolvida a certo ponto. Mas eu tive uma experiência perfeita. 100% com o câmbio, nunca tive nenhum problema. A minha irmã, por exemplo, teve um Fiesta também, sedã. Cara, só quebrou. Não, começou a dar problema com 26 mil. E fazia e andava, tipo, bem, de boa e tal. Enfim,
É a mesma coisa do DSG seco. Tem gente que fala que nunca teve problema. O Vitinho veio aqui e falou, cara, ele teve um A1, nunca tive problema. Mas aí eu acho que é um pouco de sorte, né? É que os câmbios automatizados da época do BMW, né, da E46, tem muita gente que fala mal. Né? Muita gente não se entende com aquilo. Eu me lembro quando a gente gravou lá o nosso promo e tal, que a gente ficou com o R8. R8. Que tinha aquele mesmo câmbio Da Lamborghini. É. Cara, depois que a gente acabou de gravar, eu falei, Dudu, deixa eu dar uma volta. A primeira troca de marcha, eu falei, peraí, aconteceu alguma coisa. Aí o carro volta. Sabe? É uma coisa que é um comportamento que você não está esperando. Né? Hoje quanto vale uma M3, essa é curiosidade, uma 46? Então, esses carros tá num range de preço assim, que tá até difícil de mensurar. Tá. Então, claro, varia. Carro esportivo de 20 anos atrás varia muito no estado de conservação do carro. Tá, especificação, histórico, etc. Então, assim, são carros com uma faixa próxima de 300. Tá. É um belo carro. Você tem uma azul para vender. É uma Carbon Black, que é aquele preto azulado. Coisa linda. É lindo. Meu Deus do céu. Que coisa linda. E como é que você foi parar no negócio de eu vou vender carro, eu vou fazer negociação? Então, houve um caminho? Foi um caminho meio natural, porque isso aí sempre foi um hobby que, com a atenção que eu dava em detalhes ali de estudar o carro profundamente, de ter essa curadoria, de encontrar carros raros que não estavam tendo o seu valor percebido, eu fui conseguindo fazer um acervo ali, de poucos carros, mas assim, diferenciados. Então a gente conseguiu comprar um BMW 2002 TI Alpina, que foi do Andreas Mateis, que tinha todo o histórico desde a preparação da Alpina em 69, das idas do carro para a Alemanha para fazer revisão. Então, assim, era um tesouro ali que não foi lapidado. Então, carros desse tipo, eu fui identificando, eu acho que na época, assim, o mercado de colecionismo de carros aqui ainda tem muito para desenvolver, mas naquela época era muito mais restrito. Então as pessoas não tinham tanto essa percepção de entender o histórico, de analisar o chassi, mandar para fora, conversar com grupos e fóruns lá fora de quem realmente viveu esses carros. Então, assim, com o tempo, pessoas do mercado perceberam esse diferencial ali que eu estava com as fotos e com o storytelling dos carros e começaram a me pedir para ajudar na venda dos carros. Então chegou num ponto que isso aqui eu estava tocando em paralelo, mas de uns 3 anos para cá, ele tomou uma proporção. Teve um boom, né? Teve um boom no mercado e para mim eu comecei a ter uma recorrência ali com clientes e gente pedindo e tal, que eu decidi assumir. Então deixa eu entender que isso aqui virou meu negócio principal e focar nele. É uma coisa que não aconteceu comigo ainda com as Mercedes. Tá? Eu sou para-raio, né? Mas ainda não aconteceu comigo. Tá? Mas, eu estou em banho-maria. Estou em banho-maria. Você disse que você acha que o colecionismo no Brasil, ou até acho que é essa palavra que você usou, tem muito a se desenvolver ainda. Sim. E aí eu vou fazer uma provocaçãozinha pequenininha que eu fiz com o Murilo na semana passada, que é nós, como consumidores, ou como nem consumidores, né? Entusiastas. Eu não, mas como entusiasta, alguém como espectador desse mercado, parece que a gente está chegando num ponto de bolha. A bolha está... O que você enxerga que ainda tem para se desenvolver, talvez pro lado do comprador, talvez pelo lado do vendedor, de valores, preços enfim, até dar valor não monetário para um... Então vamos por partes. A questão do colecionismo. Eu acho que aqui ele é muito restrito ao afetivo que as pessoas têm com infância. Fusca, Opala, Gol GTI, esportivos anos 80... ou então carro, sei lá, de videogame.
Então ainda tem uma ligação muito com isso e limita-se muito. O universo de carros exóticos vai muito além disso. Né? Quem acompanha a cena internacional sabe bem. É muito bom você falar isso, isso é verdade. É. Demais. Então, assim, eu acho que hoje os carros aqui formaram-se grupos, muitas vezes tocados por WhatsApp ou confrarias, né, de donos de carros ali, que eles estão mais interessados em valorizar os carros dele do que de entenderem mesmo essa cena, né, o que tá acontecendo nessa cena. Então, assim, eu não vou dizer que seja uma bolha, porque o mercado brasileiro ele é muito, muito limitado, muito pequeno, e os valores aqui, eles não estão nem acompanhando, se a gente dolarizar, não estão nem acompanhando o que está acontecendo no mercado lá fora, onde realmente acontece negócio. Então, a gente acompanha negócios acontecendo lá fora, sobretudo por leilão, né, que aí os dados são abertos, né, de o carro foi arrematado ou não, a que preço ele foi arrematado. Então, facilmente dá para ter uma noção do que é o mercado real. Aqui no Brasil, o que é o mercado especulativo? É o cara... aquela turminha ali do WhatsApp, vamos todos, nosso carro não está à venda não, mas vamos todos anunciar ele nos classificados por um valor muito maior do que vale? Vamos fazer esse cartel aí. Então, exato. Então, ou seja, tem uma pedida totalmente inflacionada ali, normalmente os carros não saem naquele preço, só que aí quem tem um carro similar ali passa a achar, não, meu carro vale aquilo ali. Então, é isso que acontece. Então, eu trabalho em cima de valor negociado. E eu tenho base aqui para saber o que realmente rolou de negócio. Então, enquanto antes, vamos dizer, 5 anos atrás, tinha um cenário inverso a esse, o cara não tinha muita noção que tinha um carro valioso, não tinha nenhum carro anunciado, os anunciados que eram ruins, que eram os micos, PT, ex-blindado e tal, estavam ali anunciados encalhados. Então, você conseguia identificar carros bons num preço justo. Agora é o contrário. Agora o cara tem o carro dele, ele olha os classificados, opa, meu carro está valendo muito. E ele cisma com aquele número ali, que é um número irreal. Agora, eu acho que até pelo movimento de volume de vendas que está acontecendo de carro antigo, nesses últimos meses, ou nesses últimos anos, talvez, isso mostra que assim, é um mercado crescente e eu acho que tem... A partir da pandemia, inclusive... sobretudo, exponenciou. E eu acho que isso aí prova que tem, sim, um racional por trás. Né? Porque que é muito simples. Esses carros estão acabando. Os carros bons estão acabando. E já há algum tempo, com esse tanto de eletrônica, carro elétrico e afins, não vai existir mais o carro com alma, o carro na pegada que tinha entre os anos 60 e 90. Vai se perder. Eu até te mostrou um vídeo aqui, o Cauê falou, tem um vídeo que estava mostrando pro Murilo, né? O vídeo que eu fiz da Mercedes, da 250, é uma coisa que até eu comi. A história do vídeo foi a partir disso daí. E eu falo até que eu tenho sorte de ter nascido no século errado, de ter participado no momento onde o carro fazia barulho e soltava fumaça. E o carro, ele era uma extensão sua, né? Sim. E cada vez mais isso está mudando, é o que você falou aí. Agora, eu vejo muito também, cada vez mais pessoas se arriscando, entre aspas, né, se arriscando em reformar carros que eram dados como perdidos. Assim, eu queria entender um pouco mais, porque na minha visão, existe aquela coisa das margens decrescentes, né? Então, começou, sei lá, com os Porsche. Os Porsche 911 e tal, não sei o quê, começaram a ganhar valor. Agora os 912 já estão ganhando valor. Também. Porque ninguém queria... 914, era 40 mil reais, 914 ninguém queria. 914, agora, para quem acompanha o mercado lá fora, sabe que os Porsches já caíram de preço lá fora. Já estão caindo. Então, mas eu vejo cada vez mais pessoas se arriscando também em pegar esses carros. Nós somos um exemplo, nós pegamos lá um Tempra, né? Para tentar... Eles comparam um Tempra turbo, aquele estilo 4 portas. Sei. E estão reformando o carro. Isso, é um carro que está há 12 anos parado. Então, tem 90 mil quilômetros o carro. Tal. Enfim. Bem legal o carro. Bem legal o carro. Vai ficar mais legal ainda. Né? E vai valer 120 mil reais. Ele ainda está parecendo que caiu do trem. Ele ainda está parecendo que tomou muito sol. Está parecendo que tomou muito sol. Tá mas o Mauri Shine vai melhorar. Bronzeado. Então eu vejo cada vez mais
Isso também não mexe um pouco o mercado, porque aquele carro que era considerado perdido já não é mais. Ele passa a ser um carro reformado, mas apto para entrar no mercado e brigar ali. Sim, acontece. Isso não tem mudado também no mercado ou não? Você diz no sentido de ter mais oferta de Mais carro? oferta. De certa forma, sim. Agora, um carro restaurado, se ele não for restaurado num excelente padrão, ele nunca vai valer como um carro preservado. Claro que não. É. E vai entrar naquele limbo que você falou, que tem todo mundo anunciando por tudo, e você fica meio que querendo identificar o bom do ruim É. e tal. E foto engana muito. Muito. né? Muito. Nossa, a gente foi ver cada coisa que parecia linda na foto. É. Mas é isso. E é uma coisa que, assim, falando sério, pessoal, assim, um carro reformado, a gente quer fazer absolutamente tudo original. E estamos fazendo dessa forma, por isso e por outras razões, o carro está demorando para ficar pronto. Sim, Cara, é muito caro. é muito caro. Porque aí começa a E cascatear, você tá falando né? de Fiat. Não, mas a gente tá falando de Fiat, tenta achar a saia lateral do Não tem, Tempest. não tem. Não existe. Entendeu? Não existe. A gente achou. Mas é um absurdo de carro, porque começa a cascatear. Você quer reformar? O carro vale tanto? Então tá bom, vai valer tanto essa peça Você aqui. imagina ele que é um cara que manja e tem e sabe de BMW, às vezes pega um carro pra achar uma peça, é complicado. Não, é aí que eu queria chegar. Era exatamente aí que eu queria chegar. Como é que você convive com essa... Primeiro, com esse mercado dessa forma, porque você deve pegar alguns carros que vale a pena trazer para a vida, que não estavam tão bem. E também como é que você convive com você tendo um carro muito bom, com a concorrência de um carro que você sabe que ele não era bom, mas deram um tapa e falaram, ó... Eu acho que hoje o acesso à informação está muito maior que antes. Então hoje, facilmente você descobre, esse carro aqui passou por um seguro, passou por um sinistro, já teve um dono que negligenciava a manutenção. E é impressionante, por meio do acervo, eu acesso muitas vezes todos os donos de um carro que eu estou vendendo. Então surge, essa Boxster aqui, ela foi minha de tanto a tanto, depois eu vendi para aquele legal. mecânico. É impressionante. Então, assim, o acervo tem sido uma forma de traçar toda a história. De carros, claro, carros um pouco mais raros, né? Sim. Não muito raros, mas assim, carros mais colecionáveis. Específico. Então, assim, de novo, né? A minha questão com restauração, eu não faço. Eu posso, assim, elevar o nível de um carro, às vezes tem um pouco mais de surpresa para fazer num carro ou outro e tal, mas eu costumo pegar carros com alto valor agregado, então se tem que fazer alguma coisa, tudo bem, não vai ser inviável, porque Vamos dizer que você... está no preço. Tá no preço, né? Exato. Então, eu acho que eu prefiro pegar o carro preservado, um carro de dono, um carro pronto, prefiro pagar mais por isso, mas está com um produto melhor. Ainda mais quando você passa a ter mais parâmetro, vê mais carros e começa a perceber tanto essas nuances, essas diferenças. Você não quer saber do produto mais ou menos. Você quer pegar o melhor. Porque a diferença de preço não é tão grande. Lá fora é o seguinte, tem os níveis, né? Nível 1 a 5. O carro nível 1 não vale nada. O carro nível 5, que é nível concurso, ele vale assim o dobro, o triplo do carro muito bom. Aqui não. Aqui o cara ele acha, eu tenho um M3, tem um anunciado por 250 mil, o meu vale 250 mil. Não interessa se o dele é nota 1 a 5. Bem falado. Você sabe que isso é uma coisa que me incomoda um pouquinho, sendo muito sincero. Eu gosto muito de guitarra, eu toco tal, e gosto muito e vejo muito paralelo entre as guitarras antigas e os carros antigos. Que existe uma supervalorização não, sobrevalorização do que era antes. As guitarras antigas até, sei lá, 10 anos atrás não valiam, ninguém queria, era uma coisa velha, a não ser certos modelos tal. Basicamente se comporta como os carros. Mas a diferença que tem entre as guitarras e os carros, hoje as guitarras elas são vendidas pelo preço delas em dólar nos Estados Unidos. Tá. Os carros são vendidos pelo preço deles em dólar nos Estados Unidos, mais o custo de trazer para o Brasil. Não mais. Porque deu uma discrepância, desculpa te interromper, mas deu uma discrepância hoje que você não tem liquidez para alguns carros aqui no Brasil. Exato. Então não adianta o cara
iludir que o carro dele vale 120% do valor de cotação de mercado de Estados Unidos e Europa. Porque não vai vender. Independente disso, o meu ponto era, alguns desses carros, e algumas dessas guitarras, na verdade, todas as guitarras, os carros eu não sei, mas todas as guitarras, entraram no Brasil com uma outra realidade. Elas já estão no Brasil há 60 anos, 40 anos, 50 anos. Acompanhar o mercado externo, principalmente numa economia que não é dolarizada como a nossa, começa a tornar aquilo Insustentável. A questão é, essas pessoas deviam colocar na conta que se elas fossem vender no mercado norte-americano, elas teriam um custo de exportação, um custo transacional lá, um custo de storage. Então, se ela quer considerar valor internacional, considera o valor lá menos esse custo todo para ela ter o acesso àquele mercado. Exatamente. Então, assim, eu tenho uma cabeça já mais de exportação hoje. Eu acho que quem está insistindo em importação de carro para o Brasil, com o câmbio amassado que a gente está e com o preço de mão de obra, peça e tudo mais, essa conta não fecha. Então, quem está fazendo isso está trazendo o carro meia boca lá de fora e maquiando para elevar o nível aqui. Então, eu já estou olhando a ponta inversa. Então, eu estou, por exemplo, com um Toyota Bandeirantes primeiríssima série, de alto nível. Tem uma anunciada que bem bonito. Que assim, o preço dele está assim, muito barato em cotação internacional. Então, eu estou pedindo aqui um carro assim de cento e poucos mil reais, que lá fora é carro de 35 mil dólares. Então, o que acontece com algumas Mercedes, inclusive. Eu já falei com o Murilo também sobre isso essa semana. Então, eu acho que a gente tem que dar mais atenção, até para valorizar mais o que é carro que foi exclusivo do nosso mercado. Sim. Acho que demorou muito para SP2, para TC e para outros carros aqui. TC, carro de lata, da Volkswagen, de uma época que a Volkswagen Brasil tinha carta branca no design. Isso aqui, cara, tem que valer muito. Né? Eu brinco com eles, né? Eu falo, cara, imagina você chegar hoje numa reunião com a diretoria da Volkswagen e falar, gente, eu tenho uma ideia. Tenho uma ideia aqui. O cara vai falar, peça só meu titio dessa. Desculpa, eu queria fazer um carro 2 lugares. 2. Com 40 centímetros de altura. Sim. Né? Porque do chão até 30 centímetros de altura do SP2, né? 2 lugares. Com motor 1.0 turbo. Do Polo. Não é? Motor traseiro. Traseiro. E a frente? Uma frente comprida. Comprida. Bonito, cara, mas vai vender bem? Não vai vender. Vai vender bem. Mas vai ser do caralho. Mas vai ser um baita carro bonito pra caramba. Cara, esse cara ele é jogado pela janela. Não existe isso mais. Esquece. É muito louco, né? Como a gente perdeu... E aí a gente volta um pouco do que você falou. E eu me relaciono muito com isso, que é do lado lúdico do carro, né? Do lado não racional. Do lado... Eu acho o design do carro tem que ser bonito. Não adianta ser um carro... é tesão. Não adianta ser uma Volvo 850. Não, tem que ter personalidade. Mas tem personalidade. A Volvo é obra de arte. Personalidade. Entendeu? Identidade do cara. Mas aquilo fala, a alma do carro fala. E a gente está perdendo isso, né? Talvez também seja por isso que os carros antigos sejam tão valorizados hoje, né? Também, porque tem alguns carros antigos que o público dele é só quem viveu a época. Então, talvez eu pegue alguns carros ingleses aí, anos 50, que quem gosta vai ser aquele cara que é um colecionador mais sênior, que já está assim, mais velho, que ele já tem a coleção dele, ou se não tem, não vai ter condição. Agora, tem alguns carros, anos 70, que são carros legais, que qualquer geração gosta. O menino de 15 anos, 18 anos, pro ancião ali de 80 anos, tipo um Alfa Romeo GTV, um Alfa Romeo Spider. Aquilo ali é uma obra de arte, é Pininfarina, é Bertone. Então, assim, é outra conversa. Então, eu acho que o carro é obra de arte. Você falou de carro inglês, dessa época eu gosto muito. É um carro que quase ninguém gosta, que é o MGB, o fechado. Como chama? Sei, bem legal. Motor V8, então, quando... Sabe o carro que era? É um hatchback. É um MG hatch. Não lembro. Ele parece um Datsun. Né? Muito legal. Não me lembro. Também, 2 lugares, não é pra nada. Tá? Entendi. Quem tem é o Eduardo Lambiase. Isso. Né? Não, mas é isso, né? Era uma época onde as marcas tinham, sei lá, Ford tinha, sei lá, dá um exemplo qualquer, tinha o Ford Cortina, que era perfeito para ser vendido a rodo,
Mas tinha lá o Mustang, o Match One, nem sei se da mesma época, enfim, se dane. Mas tô dando os exemplos. As marcas, elas tinham a preocupação de encantar, né? Hoje não tem. Aliás, a preocupação deles é não dar prejuízo. Você que é um cara que do design, do lifestyle e tal, gosta de uma coisa legal, diferente e tal, o que você acha, e BMW, né? O que você acha hoje dos carros BMW, esse design que teve uma alteração abrupta? O que você acha? Olha, pra mim não é mais BMW. Eu acho perdeu a que identidade? de alguns anos pra cá, o que é foco? Onde está a geração de riqueza do mundo? Ásia. Então eles estão fazendo carros pro gosto asiático. Aquilo não... BMW parou nos anos 2000 pra mim. Todo mundo fala isso. Até os Mercedes também estão assim. Você É. pega os Maybach, até a classe C nova, vai lançar agora. Era para ter lançado já. Terceiro trimestre do ano e tal. Logo mais está aí o carro. Não sei se você já viu a classe C nova. Eu não tô nem acompanhando mais carro novo. Eu só acompanho carro antigo. A classe C nova, a Mercedes veio com uma linha agora de lanterna traseira, que em vez de ser de pé, é deitada. Você pega na classe A, já é deitada, E e tal, e vai vir a C agora. E você olha a traseira dela, ela lembra muito um carro japonês. Um Hyundai, assim, sei lá, um carro chinês, coreano, para atender um mercado asiático. Mas a BMW eu acho que foi uma lenha assim lá na frente. Né? O Paulo conversa com ele, a gente ficou falando sobre a nova série 2 Coupé 4 portas. Você já viu esse carro? Igual eu te falei, eu não acompanho mais. Eu sempre perguntar de carro novo, Então eu não sei. Eu sei que tem aquela grade horrorenta. Não, eu vou te contar. Pra mim, assim, a gente tá numa crise estética hoje, Total. de forma geral, não é só nos carros. Acabou a criatividade, parece, não parece? Eu vou te Negligenciou. mostrar. No Brasil, então. Eu vou te mostrar ao vivo. Eu vou dizer uma coisa, eu gosto muito de filme, né? Sempre assisti muito filme, sempre fui ao cinema. Todo final de semana eu ia ao cinema. Tal, e eu falo para os meus amigos que também são cinéfilos, falam, cara, parece que acabou a criatividade do mundo. Porque só tá lá requentando aquela coisa que já fizeram. Vamos lá. Essa é a frente, beleza? E essa é a traseira. Nossa. Eu vi na rua esse carro, dessa cor exatamente, lá em Santo André, no dia depois que eu conversei com o Paulo, e a gente falou sobre a bizarrice que é esse carro. Olha, ele não parece com nada. É completamente fora de lugar. Ele parece aquele... Você lembra aquele... tinha um bonequinho nos anos 90, 80, que era um brinquedo que era o Boggs. Nossa. Lembra? Que era uma bolha. Sim. Um monstrinho que era uma bolha, com um rabo. É isso aí. E aí a BMW vai e lança o Coupé novo. E ele não é nada igual ao 4 portas. É de outro carro. É verdade. É outro carro. E a traseira é pior ainda. Parece aquele bichinho do Era do Gelo. Parece o Cid. O Cid. O Cid não. O Cid é o... É aquele que tem um olhinho assim, ó. Isso, Ó lá. Mas você sabe que é uma coisa que eu até fiz um vídeo testando o XC90 da Volvo. Falando exatamente sobre isso. Sobre como que o luxo foi de algo que era para ser de muito bom gosto para algo de muita ostentação. Né? E eu acho que o Brasil ele compartilha disso. Né? E o luxo é mais, é ser mais. E eu acho que a gente veio numa época, a gente deve ter mais ou menos a mesma idade, a gente veio numa época onde o luxo era mais discreto. Sim. Era algo mais limpo, mais clean, né? Então, talvez seja muito difícil para nós entendermos esse luxo mais voltado para o principal comprador, que é o chinês, né? E que é o que eu falo muito da Volvo, que a Volvo vai um pouco contra, né? E é uma marca chinesa. Verdade. Né? E ela vai um pouco contra disso. São carros mais clean, mais simples, mais... De certa forma, eu acho que até o Land Rover também acaba... Mudou bastante, mas acho que as alterações que foram feitas nos últimos 5 anos dos Land Rover, ele mantém e tal... esse requinte, esse fino que você está falando, acho. Eu acho que sim. Eu acho que a Land Rover tem principalmente a Land Rover teve o Evoque, né, que foi um baita lançamento e tal, ditou muito do design dela. Isso. Só que a partir do Velar,
que é um carro chamativo, Lindo, hein? mas é clean. Né? E agora a Começou- Evoque é a velarzinha. E por isso que Você eu já acho viu a Evoque nova? Não, Cara, que carro lindo, bicho. é bonito. É bonito. Sabe Sim. qual que é o velar? sei. É um velarzinho. Mini velar. Mas Mini velar, lindo, um carro muito lindo, bonito. lindo, Legal. lindo. Agora, eu sei que você fala que não acompanha, né? Você acabou de falar que não acompanha o mercado de carros mais novos. Mas você acha que tem algum carro hoje que te chama a atenção de, cara, esse carro tem mais alma do que os outros? Dos novos, assim. Olha, a Porsche consegue manter ainda muito da estrutura de estilo dela, apesar de que você coloca um 911 novo perto de um antigo, você vê que cresceu demais, né? Então me incomoda esses carros serem grandes demais. É grande mesmo? Nossa, assim, eu pessoalmente não tenho nenhum que me desperte desejo, mas assim, eu gosto muito de carroceria Roadster. Então, ainda que seja um carro contemporâneo, moderno e tal, eu diria que os Roadsters, de maneira geral, me agradam. Eu gosto da elegância de um Aston Martin, mas assim, de carro Nossa, os viável. novos Aston Martin estão Você acha? lindos. Eu acho. Eu vou te dizer uma coisa, eu acho eles maravilhosos. Sim. Maravilhosos. Mas eu acho que a Aston Martin perdeu exatamente o que era a alma dela. Você acha? Eu acho que a Talvez Aston Martin, começou a perder isso. a Aston Martin, ela sempre foi. É um carro esportivo. Ele não vai ser o mais rápido na pista. Nunca. Não vai ser o mais rápido na Pesado. pista. Exatamente. Mas você pode ir num cassino em Monte Carlo e você pode ir para um track day com ele. E pode usar no dia a dia também, porque atende normal. E assim, você pode fazer isso de terno ou de bermuda, se você Pode. quiser. O Aston Martin, como o Maserati. Maserati também atende bem. Aston Martin hoje eu acho que ela virou, ela quis melhorar a performance dela e aí virou um carro de performance. Eu não acho mais um carro elegante como era antes. Sério? Eu Não acho acho. legal. Os Eu- Ferrari também mudaram bastante. Eu tava assistindo, eu fui assistir o novo filme do James Bond, né? Aham. Tal. E aí, nessas madrugadas de insônia, James falei, Bond, pra quem gosta de carro, é animal. Né? É, é animal. Aliás, é muito bom esse filme novo do Eu James não Bond. vi ainda. É animal. É muito bom, vale muito a pena assistir. E aí, nessas madrugadas de insônia e tal, eu falei, eu vou assistir, né? Essa série do Daniel Craig, né? Ok. Eu vou reassistir. E ontem eu assisti o primeiro, que é o O primeiro do Daniel Craig. do Daniel Craig, que é de 2006. Eu não lembro qual que é mais. Eu acho. Que é o Cassino Royale, se eu não me engano. É o primeiro dele? Eu acho que é o primeiro Tá. dele. E aí aparece um DBS, que é quando dão um DBS pra ele. Tá. Cara, se carro fosse lançado hoje, ele era absolutamente atual. É lindo. sim. É lindo. O carro é maravilhoso. Maravilhoso. Eu não sei se esses novos vão envelhecer também. Será? Não Quando ele sei. falou de Aston Martin, teve aquele evento em 2018, acho, lá na Hípica. Como chamava aquele evento? Como chamou? É concurso, 18, concurso é um tipo concurso de elegância. É, O que choveu. Isso. Cara, que evento lindo, maravilhoso. O Gandini salvou a galera, né? Vamos dizer assim. Fez esse puto evento. O Suga mobilizou muita coisa também lá. Também, lógico. E eu nunca tinha visto um DB5. Eu nunca vi. E tinha um verde. Acho que é de Belo Horizonte esse carro. Meu. Eu fiquei. Sério. Ele não estava lá dentro da exposição, ele estava num canto assim. Acho que é de Belo Horizonte, não sei de quem que era. Eu fiquei um tempão olhando o carro. Paulo, cara, você já viu, sabe que carro que é. As linhas, os detalhes, a roda, o farol, a grade, o vidro, o friso. Não sei te falar, é um design, não sei de que. É carroceria. É de alguém, de algum famoso? Eu não sei de quem que é essa. Agora, um carro que tem esse esmero que está aqui é aquele Lancia Fulvia Aquele. Zagato. Não sei se vocês já repararam. Sim. Você começa a olhar os detalhes, é incrível. Aquilo ali E o Zagato é um cara. é um meu, baita de um designer. Nossa. Qualquer carro que tem uma assinatura Zagato ali vai ter um altíssimo valor. Inclusive, nesse evento, tinha um Zagato azul, uma alfinha, não é? É alfa? Era um Abarth, se não me engano. Ah, né? Um Abarth. Sabe qual que é, não? É um Abarth Zagato azul. Nossa. Nossa, incrível. Paulo, também. Sabe quando você vê. Você fala, é uma miniatura. Não é um carro. Não é possível ser de verdade. Isso daí. É um carro pequenininho. É do tamanho do tamanho da Lancia, né? Do tamanho da Lancia foi um carro pequeno. Mas, meu, cada detalhe
O Zagato é diferente, né? Até os carros novos que ele faz é diferente. É. Mas os carros antigos, os maravilhosos. Eu também eu gosto muito de design também, cara. Eu sou um cara que curto muito. Sei que também gosta de Alfa. A Alfa, cada Sim. Alfa, eu acho. Também nesse evento tinha uma Alfa lá, aquela que é de alumínio, que a carroceria é. Como chama? É famoso pra caramba. Também de carroceria. Eu não tô lembrado. Italiano. É uma de alumínio, prata, tava lá. Tava atrás, depois eu te mostro foto. tá. Tava atrás desse carro. É. A Alfa Romeo consegue, em todos os carros até hoje também, ele manter um pouco dessa tradição. É uma paixão, né? Da história da Alfa. Concordo. Mantém as linhas. Eu adoro Alfa. Mas vamos Adoro. falar de Subaru. Quando você vai vender? Tem que enjoar primeiro. Não tem prazo. Mas assim, enquanto não surgir um novo amor Você tem alguma sobre Alfa 4 hoje, rodas. Não. Não? Qual que foi o Aliás, último Alfa? eu tenho uma para negócio, uma Alfa Spider 916 branca Que ano? 97. Ah, eu vi o carro aqui. É. Ela é manual. Manual. É V6 manual. V6 buço manual Roadster Pininfarina. Aí. É isso que ele fala. É o carro, não é só um carro. Que é um- espetáculo, hein? E branco, cara. E branco, uma cor rara para esse É, carro. é lindo, Roda Speedline original de Eu vi fábrica. ela aí. É. Lindo carro. Lindo carro. Nessa época aí, mais anos 90 aí, a minha família tinha concessionária, né? A gente tinha loja da Fiat. E tinha as Alfa, né? Quando começou lá atrás esse negócio de vir as Alfa, né? Uma dessas primeiras levas que veio os 164 e tal, veio. Minha tia teve, o primo dela teve e tal. E eu lembro quando vieram as Spider. É linda. E a primeira que eu vi na loja era verde. Nossa, eu sei qual que vejo, que é um metálico, claro. Meu. Puta vida, mas que carro lindo, Alfa Romeo, cara. Essa Spider é linda. Além de BMW, qual que é o carro que te desperta? Ou o carro? Eu a acho que marca? depende muito de projeto, né? Então, não é só a marca como um todo. E depende muito também, o que é aspiracional, né, em termos de desejo, ou o que eu acho que, assim, como custo-benefício que é viável. Então, para mim era muito claro, nesses últimos anos, que, assim, uma BMW Série 3 E36, câmbio manual, era um baita de um projeto, disposição de peso, 50% em cada eixo, tração traseira. Qual carro, desculpa? O mais. Série 3 E36. E dito e feito, carro com câmbio manual, esse carro desapareceu. As boas desapareceram do mercado. E isso aí era carro de 20, 30 mil reais. Eu achei uma esses dias no Rio de Janeiro, mandei pro Lipe. É uma 300 não é 318, pode ser? 4 cilindros? Sim. Vermelha. Felipe, olha. Você me mostrou. Mandei. Lindo, cara. Ele, isso é uma merda. Que isso não vale nada. Então. Uma A dica, vontade pessoal. de matar o Lipe. Se vocês estão procurando um carro antigo e tal, manda pro Lipe. Se ele falar que é uma merda, compra, porque vai valorizar. E qualquer coisa você me chama, manda pro Lipe, vê a opinião dele, depois manda pra mim. Que aí você vai ver qual é que é. Entendeu? No caso, aquelas rodas. Como chama aquela roda? É uma roda Pininfarina. Não. É uma roda muito louca da BMW, diferente. Ela é uma estrelinha assim, ó. Pode ser Throwing Star, Contour. Eu te mostro. Tá. Meu irmão, eu fiquei pirei no carro. Mas linda. Aí manda pro Lipe. Ele pega uma betoneira de água gelada. Mas é isso. Mas é o que ele faz. Ele faz isso. Porque aqui parece assim, só depois que o carro ganha preço e que é modinha, que todo mundo começa a crescer o olho. Então, eu acho que a gente tem que ter esse olhar, sabe, mais assim, pessoal, de o que eu realmente gosto, o que eu estou procurando, buscando ali num carro. Então, por exemplo, hoje a gente tem um Audi RS2 que custa o preço de um Porsche, né? Sim. Passa de $500 000 um carro desse. E a gente tem dando bandeira aí um tanto de Audi 80 pedindo um projetinho legal, sabe? Uma perua alemã, 6 cilindros, câmbio manual. Até eu vou te falar, até mandei pro Lipe também. A4 primeira série 95 tem o V6 manual. Pois é. Tem uns carros desses aí com quilometragem baixa, preço bom, e é um puta carro. Carro legal. Eu nunca tive, então eu não sei, assim, questão de manutenção, problemas crônicos, eu não sei falar, mas assim, a receita parece boa. Sim. Eu tô falando de forma geral. Porque realmente os carros subiram muito de preço, tá difícil de pensar assim, o que é um projetinho legal? Sim. Cara, eu acho, por exemplo, o Audi 80 conversível, eu acho lindo até hoje. Lindo. Sério?
Eu acho lindo. Aquela Eu acho traseira legal. eu acho bonita pra caramba. Mas eu prefiro a peruinha. Avante. Eu prefiro a perua 80 também. Avante As é peruas das Audis tem. têm... É uma Santana Quanto linda. É, né? É. Bonito. É uma bonito Quanto demais. maravilhosa. É bonito demais. Não, pode falar. Não, manda. Pode falar. No meio, hoje, assim, o acervo ele gira em torno não só do carro, né? Tem muita coisa de lifestyle. Isso que eu queria entrar. O acervo veio para você negociar os carros ou veio com uma ideia de você expor mesmo esse seu desejo pelo mundo dos carros? A minha ideia, é claro que o negócio principal ali é a compra e venda de carros exóticos, Sim. mas a minha ideia ali é estar num posicionamento bem diferente dos outros, porque eu acho que o mercado ele está com uma visão muito truculenta e com muita mesmice. Então, assim, eu quero resgatar ali o que eu acho que a definição, desculpa usar um termo em inglês, mas assim, seria o gentleman driver culture. Sim. Então, assim, é aquela cultura do cara apreciador. Então, eu acho que isso aí vai muito além. Não é o cara ter poder financeiro, de ter um Porsche, um Ferrari, não precisa disso. Uhum. É o cara, sabe, ter aquela sensibilidade, saber apreciar. Então, aquilo ali pode estar no estilo de vida dele. Então, eu represento aqui no Brasil também a marca de relógios RU. E eu ia te perguntar, eu sou pensador de relógio pra caramba. Legal. Quem me mostrou o relógio foi o André Lanzara, né? sim. E, cara, eu Então, acho uma peça muito legal. Então, ou seja, um relógio novo, mecanismo Seiko. Seiko? Seiko. E assim, ele tem materiais de primeira qualidade, retomando essa cultura das corridas dos anos 60, né, de Paul Newman. Você conhece? Não? Então, assim, Eu sou de relógio. é o analógico. Igual assim, para mim, o carro ele não é o meio de transporte. Meu dia a dia é bicicleta. Então, e quando rola, o Citroën AX e o Subaru entram em cena. Mas Legal. assim, mas da mesma forma que às vezes eu tô com esse relógio no pulso e olhando horas no celular. Mas assim, é que isso aqui para mim é uma obra de arte. É a joia masculina. Legal. Adoro o tag. Tem 30 anos. Bacana. Eu lembro desse relógio Tem 30 anos. da época. Pois então assim. É o que você falou. É uma peça. Eu vejo a hora no Então, e eu vejo, no mercado financeiro, isso aqui muitas vezes era o quebra-gelo ali de uma reunião, sabe? Então, é aquela coisa que você é o signo que você identifica com outra pessoa. Opa! Então, assim, essa ligação de carro e relógio está muito próxima. Muito. E daí dá para pivotar várias outras coisas. Então, eu estou muito mais interessado nesse mundo, nesse estilo de vida, do que propriamente no carro isoladamente. Foto também, né? Foto também. Foto é demais, adoro. Pois é. Então, é demais. Não sei se vocês conhecem uma fotógrafa, ela chama Amy, uma inglesa. Sim. Ela mudou o conceito de fotografia automotiva. Às vezes eu falo com ela no Instagram, porque eu tenho o Inside Bands lá, né? Sim. E acho que se eu chamar ela pelo Instagram normal, ela não sabe quem é, né? E eu falo com ela às vezes pelo Inside Bands, troco figurinha com ela, falo alguma coisa. Ela é simplesmente espetacular. Exato. Então ela pega aquelas nuances, estão no evento, a foto daquele velhinho bem vestido, ou daquele momento ali de arrumar o carro. Então tá tudo apagado, tá a lâmpada que tá. A luz está no espelho do Jaguar. Exato. Então é isso que eu busco, é esse olhar. Porque ir num evento para ficar falando de especulação de preço de carro, desculpa. Não. Então, assim, eu acho que o que vale é isso, são as relações. Então. Sim. Aqui eu acabo, por meio do acervo, conhecendo gente interessantíssima. Então, caras que já foram donos de marcas de carro, ou publicitários ilustres. Sim. Então, assim, o acesso a essa pessoa, o acesso a fazer parte desse mundo, desse estilo de vida, isso que é o bacana. Então, o carro é um mero detalhe. Você podia começar a falar com o Murilo aqui, promover uns eventos aqui, né? Pra fazer uma reunião, Sim. pra juntar essa galera aí, né? Porra! A gente pode colocar em prática aquele nosso evento que a gente quer fazer junto, né? Que a gente podia fazer Qual junto. dos? É o concurso Deselegância Não, dos piores carros antigos. Ah, é? A gente quer fazer. Não tem o Lime? Aham. Lá na semana lá tem o People Beach, lá no Monterrey tem o Lime, não tem? Aí tem até o leilão, né? Dessa porra. E a gente teve uma ideia há muito tempo de ter um canal lá chamado Puta Negócio, que era uma sátira aos carros com preço caro, blá, blá, blá. E aí no meio disso surgiu a ideia de ter o concurso de deselegância. Então, O concurso Deselegância, que os piores carros, tipo o Le Mans, né? Que tem lá nos Estados Unidos também.
É porque o Lime lá, o Lemon lá, e os caras que faz os carros fora de padrão e tal. Isso, maravilhoso. A gente gostaria de fazer. Então, se vocês forem fazer um evento, convidem a gente pra gente estragar esse evento. A gente fala pro Henrique, fala com o Suga vai ser o jurado. Curador. É, ele que vai vir aí uns Chevette sem o teto. Maravilhoso. Ontem eu vi, sabe o quê? Um Verona picape. O cara que cortou o teto Que legal. e fez uma chapa. Eu já vi Escort. Não, cara. Verona ficou lindo. Nossa. Lindo. Nossa, chovendo, tá dando lagada no carro. Mas eu acho que essa provocação toda nessa estética, nesses detalhes, nessas nuances, é uma provocação contra essa falta de estética geral que a gente está vivendo. Tudo, né? Então é muito bom assim encontrar pessoas que têm essa cabeça parecida, não de estar numa bolha, mas assim de conversar com gente de mundos diferentes. Você conversa com um engenheiro, ontem eu atendi um piloto de avião, ou com um cineasta. Então, assim, são universos tão diferentes, mas que você tem ali uma paixão em comum e que te abre aquele processo. Então, eu atendi umas semanas atrás um cara que, no meu começo de mercado financeiro, ele era chefe da minha chefe. E aí eu estava aqui conversando com ele assim, numa esfera de igual para igual. Então, que legal. Então é muito bom, sabe? Quando você entra ali no departamento de hobby, o contato é muito diferente. E tem gente de todo lugar, é o que você falou. Tem. E eu acho que a performance, de forma geral, ela virou o nosso o objetivo dos seres humanos. Então, é a performance financeira, é a performance da saúde, Da relação, é a performance das relações. Exatamente, tem que ser sempre otimizado. Então, eu acho que tem o lado bom disso. Não fuma, não come besteira, não pode. Mas aí o nosso lado divertido tá indo pro saco, né? Porque tipo, o que é divertido, convenhamos, né? Para poucas pessoas o certo é o divertido. Para a maioria das pessoas o que é divertido é o que não é o que faz bem, não é o que dá dinheiro, não é o que enfim, assim. E talvez com os carros antigos a performance não se deixe um pouco de lado. Que isso? É um pouco até do que a gente conversou com o Murilo na semana passada, que cada um tem sua razão. Então, assim, é claro, vocês como negociando o carro, vocês não vão ter prejuízo negociando o carro. Mas... Às vezes não... A gente visa o lucro, mas não ter prejuízo nem sempre é possível. Enfim, num negócio você pode ter prejuízo. Você pode ter... É o meu ganha-pão. Então, Exato. assim, claro que o objetivo ali... Você não vai vender porque você achou o Dudu um cara legal, você vai vender para baixo do que você comprou. Né? Então, mas ao mesmo tempo a negociação parece, né? Numa cabeça romântica minha de quem está de fora, parece menos importante do que com... que se importa menos com o carro tá... esse aqui é mais potente, esse aqui é menos potente, esse aqui tem mais porta-malas, esse aqui tem mais... E passa a ser um negócio muito mais... Abstrato, lúdico, e que a pessoa precisa se identificar com aquilo, né? Do que simplesmente o carro perfeito. Um bom exemplo de tudo isso que vocês falaram agora é o Citroën dele. É isso. É isso, perfeito. Fecha com né? Tudo isso, por exemplo, você não tem a necessidade, não tem de ter o carro. Você não tem um motivo sequer, mas você tem porque ele é legal, ele te atende, ele é divertido. Exato. Agora, falando em clientes, o que mais que mais vem para você? É o cara que quer a coisa... Não, o para-choque tem que estar certo, tem que estar... Ou existe uma não um relaxamento, porque aí é difícil, é ruim falar essa palavra, mas uma tranquilidade maior em certas... Tem uma diferença grande em critério e, claro, que dependendo do tipo de carro que está sendo buscado, não dá para ter tanto critério, né? Eu não posso... num carro que é muito raro e difícil de encontrar, eu não posso começar a querer... eu quero escolher cor, o carro tem que ser muito pouco rodado. Então, assim, eu tento, nesse processo, assessorar também o interessado, né, em ter um alinhamento de expectativa. Uhum. Então, ainda mais num mercado louco do jeito que tem estado,
Porque senão o cara ele vai perceber que ele vai ter, na largada, ele tem uma oportunidade boa de compra ali, deixou passar, achando que, opa, foi sorte de primeira viagem, e depois fica sem. A mesma coisa na ponta da venda. Normalmente a primeira proposta é a melhor. Entendi. Quando chega, né? O carro, comecei a vender aqui, trabalhar a venda. O primeirão que foi ali, eu sempre friso para vamos fechar esse negócio, porque é uma coisa meio energética. Sim, muito. Sinto muito isso também. Então é aquela coisa, o carro escolhe a gente. Isso é muito. Eu não estava procurando um Citroën AX GTI, eu não estava procurando um Subaru WRX perua. Então aí. Então aí. Legal. Bom, vamos caminhar para a... o senhor está com o tempo errado hoje. Vamos caminhar para o nosso encerramento e vamos fazer aquela pergunta padrão. Paulo, por favor, inicie o processo. São algumas perguntas que a gente faz para todos os convidados. Nós vamos montar um ranking. Primeiro, Certo. um carro, aquele carro que você sonha e você fala, cara, se eu pudesse, era o carro que eu teria e pro Depende de resto da preço, vida ia cor, ficar lugar, comigo. tudo. Porsche 993. Algum específico ou qualquer 993? Simples. Uma manual, carreirinha, 2. Putz. Simples. Uma beleza. Espetáculo. Carro que você nunca dirigiu e gostaria de dirigir. Aquele carro e um carro que você nunca dirigiu, gostaria de dirigir, mas você acha quase impossível dirigir. Olha, incenso, essa pergunta ela parece fácil para quem pensa aspiracionalmente, mas às vezes aparece aqui para mim um carro que eu nunca dirigi, tenho vontade. Mas aparece outro na sequência. Não, mas o risco envolvido para aquilo ali, a responsabilidade, passa a eu preferir continuar sem dirigi-lo. Ou então a condição. Vou dirigir, mas o que é dirigir? Dirigir é dar uma voltinha, é virar o quarteirão, é ir com o carro para uma pista ou é viajar? Porque para mim, assim, o contato de conhecer o carro mesmo é você poder viajar com o carro. Um que você gostaria de viajar e até hoje você não conseguiu. Nossa, aí tem muitos. Deixa eu pensar um específico. O primeiro que vem à cabeça. O primeiro. Porque normalmente o primeiro é aquele que É verdade. Não vim preparado para alguma resposta desse tipo. Mas... Esse é o objetivo. Vamos dizer... vou voltar no mesmo carro da primeira, um 993. Não é nada impossível, mas nunca tive a oportunidade de dirigir mesmo. Já andei no carro. Mas já andei numa condição assim, dentro da cidade. Andei, não posso dizer que desfrutei do carro. Sim, não. Sim. E qual que é o que seria que você acha que é impossível? Mas é impossível. Você acha que nunca vai... Você gostaria, mas impossível. Um BMW Alpina novo. Novo assim, não contemporâneo, né? Mas anos 90. Um B5 bem louco, azul marinho com as faixas douradas. Exato. Você sentia aquele acabamento todo, aquela exclusividade. Acho que é um pouco mais difícil, porque é um carro que não tem no Brasil. Por enquanto, não. Por enquanto daqui não. a pouco, né? Daqui a pouco, Nós estamos já em 2020. Então, parecendo umas coisas aí meio loucas, né? 2022, né? Daqui a pouco capaz de ter, sim. Vai Muito saber. bom, Verdade. muito bem. Muito bom, Henrique. Queria agradecer você pelo seu tempo. Obrigado a Foi vocês papo pelo convite. Muito legal. É um assunto que todo mundo gosta de falar de carro. E você trouxe um requinte muito legal, uma ideia bacana do mercado. Obrigado mesmo por ter vindo. Espero que tenha gostado de estar aqui com a gente. Com certeza. Obrigado pelo convite. Não seria burrice dizer também que a gente ficaria mais umas 3 horas falando. Verdade. Infinito esse assunto. Pô, lógico. É verdade. A gente gosta muito, né? Henrique, muito obrigado. De verdade, obrigado por estar aqui. Dudu, muito obrigado. Valeu. Soquinho hoje deu certinho. Oi! Muito bem, muito obrigado. Show. Obrigado mesmo. E quando for vender WX, me liga. Pessoal, muito obrigado. A gente vai encerrando por aqui. Queríamos agradecer aos nossos parceiros The Garage. The Garage. Nosso parceiro que cede aqui esse espaço. Betmais.com. Betmais.com. Também falar que se você não é inscrito, se inscreve, ativa no sininho, enfim, aquela coisa toda. E torne-se membro do canal. Aqui embaixo tem o link para você se tornar membro.
Tem 10% de desconto na nossa lojinha. Nossa lojinha é muito legal, tem camiseta, tem boné, enfim, tem um monte de coisa. E também tem O cashback. cashback. Se você for membro do Inside Cars, você abrir a sua conta no Bet Mais, é só mandar lá você abrir a conta, manda o usuário, a gente vai devolver o valor para você apostar lá no site. Mas não tenta colocar 1 milhão, porque não vão devolver 1 milhão para você, Não vão tá devolver bom? 1 milhão. Muito obrigado, um grande abraço, Henrique. Valeu. Valeu demais. Valeu. Obrigado. Tchau, gente. Aê! Muito bom. Não sei se eu fui provocador demais. Não.